Então, meu boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero cumprimentar também aqueles companheiros que nos acompanham pela internet, né? Tanto pelo Aurélio Rubro, por aqueles que estão compartilhando, como pela comunitária Vida Nova, né? Então, convido a todos para que neste momento nós voltemos o pensamento em agradecimento ao Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, por tudo que nos tem dado. E eu especificamente estou agradecendo porque no sábado e domingo eu estava muito gripado, nem pude comparecer aqui ontem, né? Então, dizer obrigado, Divino Mestre, obrigado, espiritualidade amiga, por aquilo que nos concedeu, pela assistência que nos deu, e também por mais este momento. E neste momento, rogamos a vossa assistência para que nos inspire, para que nós nos façamos claro naquilo que pretendemos passar, bem como ajudando a todos para que possa entender a nossa mensagem do dia. Sede conosco, abençoai os nossos propósitos, que assim seja. Bem, gente, hoje talvez eu faça um pouquinho mais de leitura, porque o meu texto hoje é um pouquinho longo, mas eu vou segurar um pouquinho nos comentários, porque nós vamos falar sobre os bons espíritas. Eu quero agradecer ao Valdecir, que fazia tempo que não vinha, está aqui, né? Chegando hoje, não? Seja bem-vindo, Valdecir. Os outros também, todos sejam bem-vindos, né? Mas o Valdecir fazia tempo que não dava o ar da graça. O nosso texto de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? No item 4, né? Então, o título é Sede Perfeito. Mas aqui na entrada nós já vamos ler essa recomendação, que ela tem muito ênfase durante a mensagem, que se trata dos bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Isso é uma colocação que convém que nós pensemos. A doutrina espírita é uma doutrina diferente das outras. Ela não nasceu de nenhuma cisão com nenhuma religião, ela não nasceu de uma divergência da Bíblia, ela nasceu da observância dos fatos. Da observância dos fatos. O que é isso? Os espíritos vieram bater nas portas, nos salões de diversões de Paris no século XIX. E observando os fatos, é que se perguntou. Eles davam pancada, eles respondiam perguntas, movimentavam as mesas, que eram aquelas mesas tripé, né? Movimentava e se fazia pergunta por uma convenção, por um ato convencionado, eles batiam o número de pancada conforme se era sim ou não. E fazia pergunta. Kardec achava isso impossível, porém ele falou: só que as mesas dancem, se movimentem, eu reconheço, porque eu conheço o magnetismo. Ele era muito apegado, né? Diríamos assim, que era um discípulo de Franz Mesmer, né? Franz Antoine Mesmer.
E ele falou, pelo magnetismo, mas se disser que ela responde pergunta, você tem que me provar que ela tem nervo e ela tem raciocínio, tem cérebro. Mas, porque ele quase nem queria ir. Mas como tinha pessoas amigas que compareceram, né, que o convidaram, ele resolveu comparecer. Aí ele faz uma pergunta, elas respondem pergunta. Aí ele pergunta, falou, não, as respostas não são da mesa. Ele perguntou, quem são vocês? E ele respondeu, nós somos espíritos. Ele falou, mas o que é espírito? Espírito é a alma dos homens que estão desencarnados, dos homens que viveram na Terra. Então, do mundo espiritual, eles respondiam as perguntas. Aí Kardec faz aquele monte de perguntas, né? E dali sai o livro dos Espíritos, a princípio com 500 e poucas perguntas, né? E respostas, depois numa segunda edição com a 1019 ou 1018, conforme quiserem, né? Bom, mas isso... Então a doutrina espírita nasce da observação dos fatos. Ela não nasceu de uma divergência bíblica, de divergência com religião nenhuma. E ela é uma religião diferenciada. Portanto, nos centros espíritas não se oferece milagre. Não se oferece, se fala assim, você veio no centro espírita, você está salvo. Não. No centro espírita o que se mostra um roteiro de nós nos transformarmos, porque se nós não nos transformarmos, nós podemos receber o passe, sairmos daqui melhor, podemos até receber uma cura, mas se nós não fizermos essa transformação moral, essa cura é efêmera, dura pouco tempo, ela vai voltar porque nós vamos voltar a fazer as mesmas bobagens. Então a doutrina espírita, ela investe no ser, no seu próprio adepto, que ele é que vai procurar a sua salvação. Ninguém salva ninguém dentro do centro espírita. Cada um faz o seu esforço pela sua transformação, moral e pelo esforço que faz para dominar as más inclinações. Depois nós falamos disso, né? Então eu vou fazer a leitura. Eu tenho 2 textos aqui. Vou fazer a leitura rápida desse item 4 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, começa lá, bem compreendido, porque lembramos que antes desse subtítulo, né, os Mãos Espíritas, há o título o Homem de Bem, né? E por isso ele faz uma referência aqui, né? Quem quiser ler o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o homem de bem no conceito da doutrina espírita. Então ele diz, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um e outro é a mesma coisa, né? E outro o mesmo, né? São a mesma, um e o outro. O Espiritismo não institui nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então o Espiritismo, ele apenas é uma rota, vem facilitar para nós entendermos a doutrina do Cristo. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhe apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreende, não os aplica em si mesmo. A que se atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina,
Não, pois ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Então a doutrina espírita tem uma doutrina, mas é lógico que precisa estudar, não vou falar isso aqui agora. Uma doutrina que lá nos fala a inteligência, ela é clara, é fatos lógicos, e isso é interessante. Eu estou correndo que esse é um texto bastante conhecido, e eu quero falar um texto que eu acho muito importante, de suma importância. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então não tem nada oculto, tudo que nós entendemos, qualquer um pode entender. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes apreende com admirável precisão os mais delicados matizes ou nuances, né? Então, não é um privilégio, mas há pessoas de ciência que, porque eles querem provas, eles não entendem. Mas há meninos, né, precoces aí, que entendem a doutrina espírita, ela não tem nenhum mistério. Provém isso de que da parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer os olhos que observem, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade, do grau e da instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Quer dizer, essa inteligência não vem da matéria, não vem dos ensinos, vem já do preparo, de uma certa maturidade que o espírito tem, o espírito encarnado. Ele já, então por isso, tem uns que têm facilidade, outros não, porque já em existências passadas já foram espiritualizados, já tiveram um princípio de espiritualidade e bastante de religiosidade. Não é ter uma religião, é ser fiel e entender a mensagem, né? Em algumas pessoas, os laços da matéria são bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhe a visão do infinito. Quer dizer, há pessoas que estão sempre concentradas nas coisas da matéria, no ganho monetário, no poder, nas coisas, na evidência de se aparecer. Esses têm mais dificuldade, mas a pessoa que já começa a pensar no espírito tem outra sensibilidade. Razão pela qual ele não rompe facilmente com os gostos nem com os hábitos, não compreende que haja coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Para ele, a crença nos espíritos é simples fato, mas que em nada ou em pouco lhe modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não percebem mais do que um raio de luz insuficiente para guiá-los
e lhes faculta uma verdadeira aspiração. Eles facultaram uma verdadeira aspiração, capaz de vencer. Então as pessoas dizem, sim, os espíritos falam, assim, eu acredito que fala, mas ele não percebe a incidência moral, o chamamento para a transformação moral. Porque os espíritos vêm trazer o exemplo, falar como eles estão do outro lado, e falar como estão e por que estão. E por essa razão, aquele que não dá muita pelota, não entende. Aquele que se concentra, como Kardec fez por ocasião da codificação, se concentra nas nuances do ensinamento dos espíritos, no porquê, e vai mais além, esses entendem, né? Os outros ficam por isso. Então Kardec faz mais colocação. Atém-se mais ao fenômeno do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de... Ele diz aqui, atém-se mais à moral do que se lhes afigura monota. Pede aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar o segredo do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afasta dos seus irmãos em crença, porque recua ante a obrigação de se reformarem, ou então guarda a sua simpatia para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Bom, aí é uma questão interessante, né, de nós falarmos. Então eles querem saber, mas eles não estão estudando, não estão pesquisando. Como que os espíritos vão iniciar ele em novos mistérios, né, se saber? E muitos permanecem, mas não deslancha, não procura estudar, não procura compenetrar. A gente tem muita gente dessa que não tem, porque a necessidade de transformação que a doutrina pede, ela é bastante contundente. Assim sendo, muita gente, eu conheço muita gente que se afastou porque não quer estudar. Eu conheço muita gente que se afastou porque não quer abdicar de certos hábitos. Então essa necessidade de se transformar faz com que eles se afastem. Mas o Kardec diz que o fato de ter aceitado, admitido os fatos espíritas, já é um primeiro passo que lhe facilitará o segundo. Mas um agravante, e eles podiam ter aproveitado essa encarnação. Na outra encarnação, talvez vão chorar porque não aproveitaram, porque o dia de hoje é importante. E nós não podemos guardar muita coisa para outra encarnação. Na outra encarnação, nós podemos dar um passo maior. O aluno fala assim, se eu repetir de ano, o ano que vem eu faço outra vez. Mas o ano que vem ele podia estar no segundo, né? E para frente, e assim sucessivamente. Então, conclui o Kardec, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de mais completo a matéria, é o espírito que nele mais domina a matéria,
dá-lhe a percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhes fazem vibrar fibras que nos outros conserva-se inerte. Em suma, é tocado pelo coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual um músico, que alguns acordes basta para lhe comover, ao passo que outros apenas ouvem o som. Então, acontece o seguinte, aquele que é versado numa música, entende de música, basta uns acordes, a pessoa começou a tocar, ele já sabe o que vai vir, né? E tem outro que apenas ouve um barulho. Ele gosta da música, mas ele ouve um barulho, porque ele não é. Talvez seja o meu caso, se tratando de música, né? Então há essa diferença. Então, a questão da maturidade espiritual que nós não vamos discutir. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme vontade. Então, quando aquele se contenta no que vê, o outro não, se esforça para se desligar do que ele é, para compreender, para partir para... Bom, gente, o que eu ia falar da doutrina do verdadeiro espírito é isso, mas eu tenho uma historinha para contar para vocês aqui. Bom, esse comentário de Kardec eu já fiz vários, né? Então, eu quero contar uma história, e essa história é muito importante e vai mexer com os espíritas. Eu estou lendo o livro do Paulo César Frutuoso e eu encontrei esse capítulo e achei muito importante. E aí nós vamos ver que a doutrina espírita não é coisa de brinquedo. Não é simplesmente para nós nos deliciarmos com as mensagens recebidas do Espírito, ou para nós lermos o livro como nós lemos o romance. Mesmo nos meios espíritas, quando se lê romance, o romance tem um fundo de moral que nós precisamos aplicar. Nós que entramos num centro espírita não entramos por acaso. Entramos que nós temos que fazer alguma coisa. Seja que, como falou agora, aquele que abraça já com toda a ênfase, ou seja, aquele que simplesmente vai deixar para outra encarnação. Mas não é por acaso que nós entramos num centro espírita. Quem entra num centro espírita é porque já está preparado para receber, se ele quiser estudar para ir para frente. Então vamos ver, essa aqui é uma reunião nos domínios da sombra, contado pelo irmão X, na psicografia do Chico Xavier. Ele não postou o livro que fala, mas é um livro do irmão X, né, que é o pseudônimo do Humberto de Campos, e ele conta uma coisa interessante. Em compacta assembleia do Reino da Sombra, são os espíritos que perseguem a doutrina espírita, perseguem a humanidade, né? Então, em compacta reunião, né, do Reino da Sombra, um poderoso do Reino das Trevas, diante de milhares falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. Vamos ver qual é o motivo que esses espíritos estão fazendo uma assembleia de milhares de espíritos, viu? Que há milhares de espíritos que trabalham
contra o próprio Jesus. O Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicavam os planos infernais. Porque ele esclarece, né? Deu para entender isso? Prejudicavam os planos infernais. Em toda parte da Terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente, imaginavam com segurança aos enigmas do sofrimento e da morte, e aprendiam sem maiores dificuldades as lições da justiça divina. Compreendia-se cadeira enigmática os ensinamentos, sem cadeiras enigmáticas, falta um M, sem cadeiras enigmáticas, os ensinamentos do Evangelho. Orava com fervor, meditavam na reencarnação, passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente se entregava aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades da sombra surgiam ameaçadas. Porque tem essas paisagens da sombra, esses amigos, né, entre aspas, da sombra, que eles querem querem desviar, como eles não querem progredir, eles querem desviar aquele que se encaminha para o bem, né? Aí, uma das responsabilidades do Espiritismo. Que fazer para conjurar o perigo? E pediu, isso é o chefe da sombra lá que está falando, e pediu para que seus assessores apresentassem sugestão. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade. Tem espíritos que comandam a incredulidade, né? Então esse se ergueu e falou: procuremos veicular a crença que Deus não existe e que as criaturas viventes estão entregues às forças fatais e cruéis da natureza. O maioral das trevas, porém, objetou, desencantado: o argumento não serve. Objetou, desencantado, melhor dizer. Trilhos de inteligência mais reconhece os mais avançados nos trilhos da inteligência reconhece o homem, a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente. Quer dizer, ele disse que não servia, porque aqueles que estavam mais inteligentes reconheciam a paternidade de Deus e não podia ignorar. Então, jamais vai passar pela cabeça de um estudioso que Deus não existe. Então, vejamos mais. Levantou-se, no entanto, o orientador das legiões da vaidade e opinou. Tem representante da legião das vaidades. Espalhemos a notícia que Jesus nada tem a ver com o Espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso fisiológico para as conclusões da ciência, e
desnorteando os profetentes da revelação libertadora, faremos com que gozem a vida no mundo como melhor lhe pareça, sem qualquer obrigações para com o Evangelho, e assim serão colhidos, né, no mundo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. Então, aí ele seria... Então, se espalhasse essas ideias, o homem seria recolhido no mundo espiritual com os mesmos defeitos, né? Eles conheciam bem que nós viemos aqui na presente encarnação para evoluir, mas se eles desvirtuassem, o pessoal ia voltar lá com a mesma coisa, ou talvez mais chucro. O rei da sombra sorriu complacente. Sim, esta ilusão já foi muito importante, contudo, há milhões de pessoas despertando para a verdade na certeza de que as portas do sepulcro não se abriam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e falou, mais um outro, tem um que representa as discórdias, porque quando nós temos discórdia nos nossos meios, não vai pensar nos nossos meios, não só nos meios espíritas, não vai pensar que são coisas propriamente nossas só, são de espiritualidades perversas, viu? Sabemos que a força espírita nasce das reuniões em que se congregam para oração e aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros de luz. Assim sendo, assopremos a cisânia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhe a noção de dignidade própria, separá-lo-emos com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os destruidores, os carregadores de lixo social, os discutidores, os examinadores da consciência alheia, para que os templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis. E assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros com um sorriso nos lábios, inutilizando-se para a obra do bem. Deixa eu molhar um pouquinho a boca aqui. Gente, nisso nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque ainda existe. Embora ele disse que não era suficiente, mas existe nos meios espíritas, principalmente, existe aquele que inspira. Ó, tá vendo? Ele fala isso, mas ele não faz. Ele faz, vive balbuciando, bochichando no ouvido das pessoas, dos seguidores. A gente não escuta, mas se vê que nascem esses pensamentos, muitas vezes contrários. E aí as pessoas começam a se detestar fraternalmente, com um sorriso nos lábios, como ele disse aqui. É muito importante isso pensar, gente. Eu trouxe isso porque achei que fica bom para os bons espíritas. O chefe satânico, todavia, considerou. É o chefe dele lá. Isso é medida louvável, contudo, necessariamente de providência
Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e o socorro da oração. É importante. E os portadores das trevas, né? Os intrigantes das trevas já sabem disso. Então ele falou, não adianta, isso é uma coisa que funciona temporariamente, essa cisânia, mas um dia eles vão se socorrer da oração e nosso intento cai por terra. A essa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou. Mas não tinha lá um representante da desordem. Vamos ver o que ele disse. Se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-las em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves é muito longe e onde lhes convém afrontarem os perigos da via pública. Faremos com que os horários das reuniões coincidam com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas de datas fixas, de data fixa. Improvisaremos tentações para os companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Eles fazem 1001 coisa, né? Aquele dia vai ter festa. Por que nós não combinarmos com o nosso familiar? A festa vai ser depois que eu voltar, né? Aquele dia vai ter um filme que vai ser lançado. Aquele dia, você vai enfrentar o trânsito hoje, fim de semana, está caótico, perto de feriado, o trânsito está feio, houve batida, houve não sei o quê. Vamos levantar tudo isso aí para que a gente pense, né? Então, essa foi uma sugestão, mas será que foi aceita? Organizaremos dificuldade para que as conduções e atrairemos a vista afetuosa para que cheguem no momento exato da saída para os cultos espíritas cristãos. Organizaremos dificuldade para que as condições e atrairemos visitas para o horário, né, para que chegue no horário tumultuaremos o ambiente nos lares, esconderemos chapéus e bolsas. Naquele tempo se usava chapéu. Essa mensagem é de 1959, viu? Então se usava chapéu, por isso que ele fala, esconderemos chapéu, bolsa, carteira e chave, para que os crentes se tornem de mau humor, desistindo do serviço espiritual, desacreditando a própria fé. Então acontece sim, eu lembro que no passado se falava muito, eles podem desmaterializar guarda-chuva, podem desmaterializar o documento, podem encobrir. Então, nessa hora tem que fazer a prece. E como eles atraem visita para chegar na hora que você vai sair. Tem que ter um pouquinho de cara de pau e falar, olha, eu tenho compromisso, viu? Você volta em outra hora. Porque senão, você vê. Então, tudo isso aí faz para que tumultue. Vamos ver o que o nosso amigo disse. O soberano das trevas mostrou larga satisfação no semblante. Sim,
Isso é trabalho de rotina que não podemos desprezar. Entretanto, carecemos de recursos diferentes. Então, veja bem, isso não é que porque eles não acharam, ele responde que isso é um concurso de rotina. Acontece rotineiramente já. Então, mas eles precisavam de outras coisas diferentes, porque estava incomodando, né? Então, o responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse, mais um representante da falange da dúvida, ele vai... As reuniões são sempre mais valiosas com o auxílio de médios competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunica com os benfeitores celestes, fazendo-lhe crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmo, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. Isso existe. Quantos e quantos médios não passam pela dúvida? Eles imputem dúvida neles, né? E às vezes até se aproveita de alguém que faz um comentário não muito feliz, né? Ou então faz uma observação profunda e eles desvirtuam o conhecimento. Então, o médium tem que estar sabendo disso. O mentor do recinto aprovou, mas considerou indubitável o combate aos médios e não pôde esmorecer-se. Entretanto, precisamos de providência mais viva e mais penetrante. Foi quando o representante da falange da preguiça levantou e tomou a palavra e falou respeitoso. Então veja onde que eles vão buscar, porque tudo isso a doutrina espírita tem argumento para vencer. Então vamos ver o que fala da falange da preguiça, né? Ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar difícil recorrer, acho que devia ser recorrer ao pensamento, recordar ao pensamento de todo, ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas, que Deus existe, que Jesus é o guarda da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é infalível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra e o céu. Vê, eles sabem tudo. Então, o que eles falam? Vão falar que é verdade. Não vão discordar dele porque eles vão estudar e vão encontrar a verdade. Então, não vão... O soberano da sombra, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra, exclamando: onde pretende chegar com semelhantes argumentações? O comandante dos exércitos dos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenere, buscando conhecimento superior e serviço à caridade, é de fato roteiro de luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se com as realizações edificantes
não realizada numa existência, podem ser atendidas em outra, e que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, e para vermos. Olha que eles falam assim, porque muita gente vai falar, se eu tenho, lembra que falou lá no Kardec, falou que o primeiro passo é importante para o segundo, mas nós não podemos ficar assim, eu tenho outra encarnação, vou ver o que eu posso fazer nessa encarnação, né? Porque eles sugerem, você fica para outra encarnação, né? Não precisa fazer agora. Agora já estou concluindo, gente. Como ficarão depois da morte, que a liberdade do Senhor é incomensurável, e que todos os serviços de reforma das consciências, marcado para hoje, pode ser transferido para amanhã, e desse modo tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com ou sem fé. O salário da inutilidade será sempre o mesmo. Cuidado quando na nossa cabeça está vindo esse pensamento de comodismo, né? O rei da sombra sorriu feliz e considerou: até que enfim descobrimos a solução. Bravo! Muito bem, bravo! Muito bem. E o argumento do astucioso rei da inércia havia vencido. Então, gente, conclusão. Precisamos pensar, não podemos deixar a nossa responsabilidade para amanhã. Se estamos aqui hoje, não é por acaso, nós temos necessidade. O Espiritismo é uma doutrina que nos chama para a responsabilidade, nos chama para o dever, nos chama para irmos em frente. Mas há uma espiritualidade, o Divaldo fala muito nisso, né? E o próprio Chico falava também, né? Desses espíritos que trabalham, eles se sentem inimigos de Jesus. E num livro do Divaldo, eu não me lembro se é o Amanhecer de uma Nova Aurora, ele fala disso, os espíritos se reúnem e dizem: vamos atacar a doutrina espírita, porque essa está ressarcindo, está fazendo ressurgir a mensagem do Cristo como ela é verdade. Os outros são os outros, né? Então, há uma certa tendência, gente. Não quero assustar isso com ninguém, mas vamos orando, vamos participando das reuniões. O dia que nós nos sentimos não satisfeitos com o companheiro, oremos e pedimos força. Se nós estivermos certos, para perdoar, se estivermos errados, para corrigir. Então vamos pensar nisso. Era isso que eu tinha para trazer para você na noite de hoje. Procurei não ultrapassar muito tempo, mas 10 minutos foram. Tá? Nós estamos às 8h40, mas tudo bem. Então nós vamos ao passe agora.